Boa tarde, Leila Pereira. Você já ousou até contrariar seu pai logo no começo? Boa tarde. Boa tarde, Olivério. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Capital. É um prazer enorme estar falando com vocês. Gostaria até de estar falando num dia mais feliz para nós palmeirenses, né? Mas faz parte do jogo. Vamos tocando a bola para frente e sempre em frente. Mas é um prazer enorme estar ao vivo aqui com você, viu, Olivério? E com os ouvintes da Rádio Capital. É um prazer todo nosso também. Leila, o que te levou a colocar o seu nome como candidata à presidência do Palmeiras? Então, gente, é um prazer muito grande estar falando com vocês. É a primeira vez que eu estou dando uma entrevista como candidata oficial, não é? Pela situação à presidência do Palmeiras. E o que mais me encorajou, né, em aceitar esse desafio, em primeiro lugar, porque o Palmeiras é um dos maiores clubes do mundo. Então, ser presidente dessa instituição é o maior orgulho para qualquer torcedor. E eu tenho certeza, Olivério, que eu posso contribuir através de minha experiência, né, do meu conhecimento como executiva de empresas. Nós vamos administrar o Palmeiras profissionalmente, sempre em busca de resultado e cobrando eficiência. Então, esse é o meu desafio. Bom, eu vou colocar aqui jornalistas que irão fazer perguntas. Todas as perguntas que estão aqui são perguntas feitas pelos jornalistas de grandes veículos de imprensa. Nós temos aqui o Carlos Cereto, do canal do Cereto, a Marília Ruiz, do UOL, do Band Esportes e da Band, o Felipe Zito, que é do Globoesporte.com, o Bruno Secom, da Gazeta Esportiva, o Rafael Bulara, que é do Nosso Palestra e também do jornal Lance, o Tiago Ferri, que é do Globoesporte.com, o Ricardo Perrone, blogueiro do UOL, o Eduardo de Menezes, da ESPN, e o Robson Morelli, editor de esportes do Estadão. Eu vou começar com o Carlos Cereto, dando a ele boa tarde. O Carlos Cereto, do canal do Cereto, vai fazer também uma pergunta aqui para a candidata Leila Pereira, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Boa tarde, Cereto. Alô, Olivério Júnior, grande abraço para você. Leila Pereira, boa tarde, um grande abraço. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: quanto dinheiro a Crefisa já investiu no Palmeiras em contratações? Quanto dinheiro a Crefisa já investiu no Palmeiras em contratações? E como esse dinheiro será devolvido à patrocinadora? Como esse dinheiro será devolvido pelo Palmeiras à patrocinadora? Como será a relação Leila Pereira, presidente do Palmeiras, Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, e Clube Sociedade Esportiva Palmeiras? Como será essa relação para não misturar as estações? Grande abraço, Leila. Obrigado, Olivério. Grande abraço, Cereto. Leila, por gentileza, responda ao Carlos Cereto. Boa tarde, Cereto. Tudo bem? Muito obrigada pela pergunta. Isso é um questionamento que muitas pessoas me fazem, viu, Cereto? Mas é muito simples. O que acontece? Há um tempo atrás, o Palmeiras nos procurou para colaborarmos com a aquisição de jogadores, tá? É importante ressaltar, já falei isso diversas vezes, que nós jamais escolhemos os jogadores, né? Nós fomos procurados para colaborar financeiramente e o Palmeiras escolhia os jogadores e nós colaborávamos financeiramente. Com relação a essa dívida, esse tema já foi devidamente apresentado, explicado e aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube, tá? O Palmeiras tem totais condições de cumprir com esses compromissos. E vai cumprir, eu não tenho dúvida alguma, tá? O investimento que foi feito girou em torno de uns 160 milhões de reais. Eu não tenho de cabeça o valor exato, tá? Uma parte dessa dívida já foi paga. Por quê? Como que foi o combinado, o que está em contrato? Essa dívida ela é garantida pelos ativos, que são os jogadores. Então, à medida que os jogadores são vendidos ou há qualquer receita relacionada a esses jogadores, o Palmeiras tem que restituir à Crefisa. Então,
tem sido feito. O Palmeiras tem pago, essa dívida tem diminuído, e se vencer o contrato desses jogadores com o clube e os jogadores não forem vendidos, o Palmeiras tem 2 anos de prazo para restituir esse valor à Crefisa. Então, os contratos estão sendo honrados, o Palmeiras tem honrado, não é, os seus compromissos com a Crefisa, e esses contratos foram aprovados pelo Conselho Deliberativo, então não há nenhuma tendência com relação a isso, tá? E com relação à segunda parte da sua pergunta, né, em ser presidente da Crefisa, patrocinadora, e se o associado me der a honra, não é, de ser eleita presidente do clube, não tem nenhum problema, não vejo nenhuma incompatibilidade. O meu único objetivo, Cereto, é trabalhar para termos um clube cada vez maior e melhor. Eu tenho condições de contribuir através de minha experiência como gestora e executiva de empresa. Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade. Eu sou conselheira do Palmeiras. Vocês sabem que eu fui reeleita recentemente. Na minha primeira eleição, eu tive uma votação expressiva, a maior votação da história centenária do Palmeiras. Na minha segunda eleição, eu bati o meu recorde, entendeu? Novamente, como a conselheira mais votada da história. Isso comprova a confiança que o associado tem em minha pessoa. Então, isso me deixa muito tranquila. E durante minha gestão, se existir alguma situação que envolva a Crefisa e a FAM, eu encaminho para o Conselho Deliberativo, e o que o Conselho decidir vai ser cumprido. Tá? Mas eu tenho certeza que não haverá essa necessidade. Agora, a jornalista Marília Ruiz, do UOL, do Band Esportes e da Band, faz a sua pergunta para Leila Pereira. Boa tarde, Marília. Olá, Olivério, Leila, aqui é a Marília Ruiz, do Band Esportes, do UOL e da Band. Estou aqui também para participar dessa coletiva com agora a candidata oficial à presidência do Palmeiras. Primeiro, gostaria de desejar coragem e sorte. Não se trata de uma jornada fácil, não é uma jornada fácil para a mulher e não há vitimismo nisso, mas há ineditismo. A gente teve pouquíssimos exemplos de mulheres liderando os maiores clubes do Brasil. Gostaria de saber da Leila exatamente sobre isso. Depois de um hiato entre a Marlene Matheus e a Patrícia Amorim, a gente tem agora uma grande possibilidade de uma mulher ser protagonista como dirigente de futebol no Brasil. Queria saber de você, Leila, o que é ser dirigente de futebol e não patrocinadora e não conselheira, e como você pretende imprimir personalidade diferente, imagino, nessa nova função. Bom domingo para todos vocês. Olá, Marília. Tudo bem com você, minha querida? É um prazer falar com você também. Deixa eu te falar uma coisa. Mais uma vez, se o associado me der essa honra, não é, de presidir a esse clube gigante que é o Palmeiras, vai ser uma alegria, uma felicidade muito grande para mim, tá? Mas, Marília, muitas mulheres hoje exercem cargos relevantes, muitas. Eu, por exemplo, dirijo dezenas de empresas. Sou responsável por milhares de pessoas que trabalham em nossas empresas. Então, eu estou acostumada a lidar com desafios, com pressões, com cobranças. Eu estou acostumada a lidar com pessoas, não é? Com dificuldades, com sucesso, sem nunca perder o senso da realidade, os pés no chão. E uma coisa importantíssima, é claro para mim que é impossível você ter sucesso sozinha. Então você precisa trabalhar em equipe e com pessoas qualificadas. Então, Marília, para mim é claro, o que diferencia as pessoas não é o gênero, é a sua capacidade. Não é ser homem, ser mulher, é a capacidade. Então, eu não acredito que eu terei problema em presidir um clube da grandeza de Palmeiras, por eu ser mulher. Porque eu acredito na minha capacidade, eu sei que eu sou capaz, não é? Aliás, se fosse uma questão de gênero, vocês conhecem bem, não é? A história do nosso
querido Palmeiras, nós passamos momentos difíceis no passado. Difíceis, não é? Que eu não quero lembrar aqui, mas nós todos sabemos. E nesses momentos difíceis, quem estava à frente do clube eram homens. Presidentes eram homens. Os vice-presidentes eram homens também. Então, se for uma questão de gênero, não é? Se formos lembrar do passado, não poderíamos mais ser presidentes do sexo masculino. Então, não é isso. Então, o que diferencia as pessoas é a capacidade. E eu estou tranquilamente ciente das minhas responsabilidades e estou muito segura e preparada para assumir, se os sócios assim decidirem, né, a presidência do maior campeão do Brasil. Nós estamos conversando com Leila Pereira, candidata à presidência da Sociedade Esportiva Palmeiras, que nos honra muito porque é a primeira entrevista exclusiva após o lançamento da sua candidatura, que a candidata, eu repito, Leila Pereira, dá a um veículo de comunicação e por isso agradecemos. Quem quiser enviar perguntas, por favor, youtube.com/capital com você. Vou repetir. Vá à plataforma digital YouTube, youtube.com/capital com você. Você pode acessar lá e também compartilhar. Você pode ainda dar o seu like e a gente agradece muito. Agora, a pergunta que vem aqui é do Felipe Zito, do Globoesporte.com. Boa tarde, Zito. Prazer em recebê-lo aqui no microfone Capital. Oi, Leila, boa tarde. O Palmeiras vai ter um fim de ano de definições importantes, né? Além da eleição presidencial em novembro, o clube vai ter a discussão sobre a renovação do atual contrato de patrocínio ou a escolha por um novo patrocinador. Você já tem algo planejado sobre isso no seu plano de governo? E você acha que, caso eleita e caso também a Crefisa continue como parceira do clube, o fato de ser presidente e patrocinador ao mesmo tempo pode gerar algum tipo de conflito? Obrigado. Com a palavra, Leila Pereira. Olá, Zito. Tudo bem? Prazer também responder o seu questionamento. Mas é uma coisa muito interessante isso, entendeu? Essa preocupação que algumas pessoas têm com quem coloca o dinheiro no clube e não com quem retira dinheiro do clube, com quem gasta irresponsavelmente. Então, eu acho que nós, jornalistas, porque eu sou jornalista também, não é? Somos colegas, deveriam focar nesse ponto, não em quem coloca dinheiro no clube, e sim em quem gasta irresponsavelmente, gente. Então, eu não vejo conflito absolutamente nenhum. Mas, com relação a esse nosso patrocínio, para nós deixarmos a coisa mais transparente, mais clara, eu vou dar uma notícia exclusiva para os ouvintes da Rádio Capital, que a nossa intenção é renovar esse contrato de patrocínio antes das eleições. Eu quero deixar claro, não é, que o que queremos é o melhor para o Palmeiras. E para esse assunto ficar encerrado. Então, nas eleições, esse assunto com relação ao patrocínio da Crefisa e da FAM vai estar sacramentado, que nós pretendemos renovar esse contrato antes das eleições. E é importante deixar claro que o valor permanecerá ainda o maior valor de patrocínio do futebol sul-americano. Então, o Palmeiras continuará com esse patrocínio relevante, não é, que a Crefisa e a FAM proporcionam para o clube. E para que as eleições transcorram na maior tranquilidade, sem esse estresse de ter assinado ou não ter assinado esse contrato de patrocínio. Mas eu volto a ressaltar, gente, que o importante é a preocupação com dirigentes que dilapidam o patrimônio do clube, não é? Que o que faz o clube ficar em dificuldade não é quem coloca o dinheiro, não é o patrocinador que coloca, e sim quem gasta esse dinheiro, sabe? Então eu acho muito, assim, eu acho uma coisa absurda essa preocupação. E, de outro lado, eu vejo poucos jornalistas baterem firme e pesado em dirigentes que simplesmente dilapidam, acabam, não é, com as contas, as finanças de clubes. Eu não quero ser indelicada para falar em nomes, né, de clubes pelo Brasil, mas vocês estão cansados de saber. Então, eu gostaria de que vocês se atentassem a isso, não é? Isso
é uma péssima... que vocês desestimulam outras empresas patrocinarem o futebol, porque a preocupação é com quem põe dinheiro, não quem tira. Então eu gostaria que vocês se atentassem a isso. Não se preocupar com quem põe, sim com quem tira dinheiro do clube. E podem ter certeza absoluta, tá? Que jamais eu, como uma empresária experiente, farei loucuras no nosso querido Palmeiras. Jamais. O Palmeiras continuará vitorioso e equilibrado financeiramente. O Palmeiras é eterno. Nós vamos passar, entendeu? Mas o Palmeiras sempre estará aqui e é isso que eu quero deixar como legado. Um clube bem administrado, transparente e equilibrado financeiramente. Bom, é importante ressaltar aqui que no microfone da capital, a empresária Leila Pereira, presidente de 12 organizações, candidata à presidência do Palmeiras, acaba de dar uma notícia exclusiva: a renovação antecipada do contrato de patrocínio que vence em dezembro deste ano, mas como existe eleição em novembro, na segunda quinzena de novembro, portanto, Leila Pereira diz aqui no microfone da capital que o contrato será renovado antes mesmo das eleições. Agora, vamos à pergunta da Gazeta Esportiva do setorista que cobre o Palmeiras, Bruno Secom. Boa tarde. Olá, boa tarde, Olivério, boa tarde, Leila. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês aqui na Rádio Capital. Eu quero perguntar sobre o Felipe Melo, um atleta que tem contrato com o Palmeiras até o final do ano e a atual diretoria decidiu não renovar esse vínculo de forma antecipada, deixando então a decisão para o próximo presidente do Palmeiras. Se eleita, como você pretende tratar a situação desse jogador? Por favor. Boa tarde, Secom. Tudo bem? Deixa eu te falar. O Felipe Melo, ele é um grande jogador. Eu respeito e tenho um enorme carinho pelo atleta, tá? Ele sempre honrou a camisa do Palmeiras, mas tudo a seu tempo. Se eu for eleita presidente do Palmeiras, não é? Essa renovação, eu vou conversar com a nossa comissão técnica, entendeu? Que eu acho que essa renovação tem que ser uma decisão técnica. Isso nós decidiremos somente após as eleições. Aí, após as eleições, a gente decide o que fazer, entendeu? Mas sempre baseado numa decisão técnica. E agora a pergunta é do Rafael Bulara, que é do nosso palestra e setorista do Lance também, que também faz a pergunta à candidata Leila Pereira à presidência da Sociedade Esportiva Palmeiras. Boa tarde, Bulara. Boa tarde, Olivério. Boa tarde, Leila. Leila, a minha pergunta é em relação ao seu marido, que em um grupo de WhatsApp de conselheiros do Palmeiras afirmou que o Alexandre Matos não voltaria para o clube caso você seja eleita presidente, na eleição do final do ano. Ele, inclusive, afirmou que seria mais fácil uma vaca voar do que o Matos voltar a trabalhar no Palmeiras. Eu quero saber se você compartilha da mesma opinião do seu marido. Boa tarde, Bulara, tudo bem? Olha só, todos nós sabemos e acompanhamos de perto, né, do trabalho realizado pelo Alexandre Matos no Palmeiras, né? Mas, mais uma vez, tudo tem seu tempo, gente. Tudo tem seu tempo. Muitas pessoas me perguntam isso, já respondi diversas vezes, mas na imprensa eu nunca falei e vou falar pela primeira vez, tá? Nós vivemos outro momento no Palmeiras. E eu vou ser extremamente direta, objetiva e transparente, como eu sou, para a gente encerrar esse assunto, tá? Se eu for eleita presidente do Palmeiras, o Alexandre Matos não voltará a trabalhar conosco no clube. Eu desejo todo o sucesso do mundo para o Alexandre. Eu acho ele um excelente profissional, mas eu acho que o ciclo dele no Palmeiras se encerrou. E eu acho que a gente tem que olhar para frente, entendeu? E sempre agradecer pelas glórias, pelo trabalho, não é mais olhar para frente, porque os ciclos se encerram, outros ciclos se iniciam, e eu acho que o do Alexandre Matos se encerrou. E se eu for eleita presidente do Palmeiras, o Alexandre não volta a trabalhar
conosco, tá bom? Portanto, a pergunta do Rafael Bulara, do nosso Palestra e do Lance. O Tiago Ferri, setorista do Globoesporte.com da Sociedade Esportiva Palmeiras, faz sua pergunta agora para a candidata Leila Pereira. Boa tarde, Tiago Ferri. Leila, boa tarde. Nessa semana que passou, falou-se muito sobre a possibilidade de retorno do Alexandre Matos, caso você seja eleita presidente. Até pessoas próximas, inclusive o Zé Roberto Lamáquia, negaram para conselheiros, até depois também em entrevistas. Então, eu gostaria que você falasse, por favor, sobre a função do executivo numa possível gestão. Hoje o Palmeiras tem o Anderson Barros, ele tem contrato até o fim do ano. Como é que você avalia essa situação? Se o Anderson é uma figura que você trabalha para estar numa possível gestão a partir do fim dessa temporada. E de qualquer forma, como é que você vê o trabalho do executivo? Se é uma peça que vai ser importante numa possível gestão. Muito obrigado. Boa tarde, Tiago. Tudo bem? Você me pergunta qual é o papel de um diretor de futebol. Eu não sei porquê, sabe? É uma preocupação tão grande em quem será, quem se divulga tanto a respeito do papel do diretor de futebol. Uma coisa eu tenho certeza absoluta: não é papel do diretor de futebol ser um popstar. Pelo contrário, eu acho que exige-se desse profissional uma descrição total. Nada e nem ninguém é maior que o Palmeiras. Este é o primeiro ponto, tá? Esse profissional tem que ser o quê? Discreto, tá? Ele tem que trabalhar e mostrar resultado. E para mim, qual a função do diretor de futebol? A função é clara: é zelar pela administração do futebol em todos os aspectos, tá? Contratações, ouvindo, claro, sempre o departamento técnico, analisar, entendeu? Gerir com relação aos custos, tomar o cuidado, sempre o cuidado, de não se pagar valores discrepantes com a realidade. Então, o papel dele é administrar, não é, de uma forma responsável, o departamento de futebol. Lembrando sempre, gente, que a última palavra é do presidente. A responsabilidade é do presidente. O torcedor pode ter a certeza absoluta que eu sei exatamente qual é a minha responsabilidade caso eu seja eleita presidente do Palmeiras. Por isso, eu vou estar no dia a dia do clube, para que todas as decisões relevantes tenham o direcionamento escolhido pelo presidente. Jamais eu deixarei de exercer essas prerrogativas nas quais eu fui eleita, sabe? Porque, na verdade, o presidente do Palmeiras, ele é um procurador dos sócios e dos torcedores, não é? O sócio-torcedor, eles me concedem uma procuração para representá-los. E eu tenho obrigação de defender os interesses do clube, tá? E sobre o contrato do Anderson, parece que vence agora no final do ano, eu sentarei com ele, não é, caso seja eleita, e nós analisaremos, né, o trabalho, o rendimento, os custos, e sempre decidiremos o que for melhor para o Palmeiras. Ok? Então, agora, antes da pergunta do Ricardo Perrone, eu quero destacar que existem já perguntas formuladas aqui na internet e no YouTube. Por gentileza, você pode continuar enviando suas perguntas para youtube.com/capital com você. Mande sua pergunta aqui para a gente. Ao final da sabatina com os jornalistas, nós vamos conversar diretamente com a candidata Leila Pereira, que vai responder também ao torcedor do Verdão, ao torcedor do Palmeiras, por tudo aquilo que ela coloca neste momento como candidata. Existem até algumas perguntas aqui, como por exemplo a do Jairo Santos, que a pergunta já foi respondida sobre o Felipe Melo. Ele até acrescenta que o técnico do Palmeiras quer a renovação do contrato do Felipe Melo. Vamos ao Ricardo Perrone, blogueiro do UOL, que também faz sua pergunta à candidata Leila Pereira. Boa tarde, Perrone. Boa tarde, Olivério, Leila e ouvintes. Leila, a senhora tem uma relação muito boa com a Mancha Verde. Eu gostaria de saber como vai ser a participação da Mancha na sua gestão caso a senhora seja eleita. Existe
alguma possibilidade de a senhora nomear para a diretoria de futebol ou para outros cargos de diretoria conselheiros indicados pela Mancha? Abraço a todas e a todos. Leila? Boa tarde, Perrone, tudo bem? Perrone, realmente eu tenho uma proximidade muito grande, não só com a Mancha Verde, com todo o torcedor do Palmeiras, tá? Eu acredito que o presidente do Palmeiras, ele precisa ter relacionamento com todas as torcidas. Afinal de contas, gente, são eles que acompanham o Palmeiras onde quer que o clube esteja, sabe? Então eu acho muito normal o presidente do Palmeiras, ele estar próximo à sua torcida. O que seria estranho é ser próximo à torcida de um time rival, entendeu? Então, eu não acho nenhum problema, tá? Pelo contrário, eu acho que tem que ter a proximidade, sim. E, gente, me sensibiliza demais a paixão, a devoção e a entrega do torcedor, não é, para com o Palmeiras. As viagens, as festas, né, que o torcedor organiza, é um trabalho incansável. Então, isso me sensibiliza demais. E é minha obrigação, se eu for eleita presidente, eu tornar cada vez mais próxima o relacionamento do seu torcedor com o clube. Mas, gente, quando eu falo do torcedor, é de todo torcedor. Eu nunca discriminei qualquer torcedor do Palmeiras. Para mim, todo torcedor é igual. Todo torcedor merece todo respeito. Aliás, quando mexe com um torcedor, está mexendo comigo. Porque, primeiro de tudo, eu sou uma torcedora. Então, essa proximidade, pelo contrário, nunca causou nenhum problema. Ao contrário, entendeu? Só me traz alegria, satisfação em saber que eu posso proporcionar, não é? Alegria, posso proporcionar felicidade e o que o torcedor precisar, não é? Para que ele fique mais próximo, não é? Do seu clube, ele pode contar comigo. Contar comigo como? Não é? Se eu for eleita presidente do Palmeiras, uma coisa que me incomoda demais, gente, é ver o nosso estádio maravilhoso, uma das melhores arenas do mundo. Às vezes, em determinados jogos, a gente não consegue a capacidade máxima. O torcedor não tem condições financeiras, entendeu? Então, nós precisamos olhar isso com carinho, para que nós possamos proporcionar ao torcedor de baixa renda assistir a um jogo do Palmeiras, ao torcedor de baixa renda comprar uma camisa do Palmeiras. Então, tudo isso vai ser muito bem avaliado, entendeu? E conversado para que o nosso torcedor realmente possa estar próximo ao seu clube. Uma coisa eu garanto, eu vou lutar sempre por isso. Vou lutar sempre para que o Palmeiras estará onde seu torcedor estiver, onde quer que ele esteja, em qualquer lugar do Brasil. Essa é a minha luta. Porque o que mais me encoraja a pleitear, não é? A presidência do Palmeiras é poder fazer algo a mais para o nosso torcedor, tá? E uma coisa também importante, que muitas pessoas me perguntam, né? Se vão ser a respeito de cargos, não é? Eu não defini ainda, óbvio, não é? Os cargos de diretoria em caso de eleição, mas uma coisa que eu queria deixar muito claro, que nunca nenhum membro de torcida organizada me pediu qualquer cargo no clube. Nunca, jamais, tá? O que eu acho, que eu tenho certeza que o torcedor, tanto organizado como não organizado, o que eles querem é um Palmeiras vitorioso. E é por isso que a gente vai lutar sempre. Tá bom? Nós estamos conversando com Leila Pereira, a primeira candidata do Palmeiras a anunciar a sua candidatura para o pleito que acontece na segunda semana do mês de novembro, agora no final do ano. É bom explicar que o atual presidente, Maurício Gagliotti, teve um mandato de 2 anos, depois o Conselho Deliberativo
decidiu ampliar este período para 3 anos, então ele está há 5 anos à frente do cargo do Palmeiras, ou completará 5 anos à frente do cargo como comandante. O próximo presidente, assim como o atual mandato, já é de 3 anos e há a possibilidade apenas de se concorrer a uma reeleição. Eduardo Menezes, repórter da ESPN, também pergunta aqui no microfone Capital. Boa tarde, Edu. Olivério, boa tarde para você, boa tarde para Leila Pereira, para todos da equipe da Rádio Capital, equipe de esportes. Antes de fazer minha pergunta, quero dizer que eu estou muito feliz com a equipe de vocês, né? Eu acho que vocês agregam muito para o rádio esportivo de São Paulo, do Brasil, importantíssimo, né, esse movimento, e também dizer que a equipe está cheia de talentos e eu sou fã de vocês. Bom, minha pergunta para a Leila faz referência até ao comando técnico. A gente vê o Abel Ferreira no comando do Palmeiras, vitorioso nos últimos tempos, né, nos últimos campeonatos, e claro, um técnico estrangeiro. Qual é a visão da Leila em relação ao técnico estrangeiro? A gente viu muito esse debate, né, no futebol brasileiro. Técnico estrangeiro ou um profissional brasileiro. Qual é a opinião dela? E se o Abel Ferreira, na gestão dela, ela vencendo as eleições, se ele continuaria no comando técnico. Obrigado. Bom programa para vocês. Antes de agradecer a Leila também pela participação, eu quero agradecer aos elogios do Eduardo de Menezes, falando aqui do trabalho da Capital e pelo primeiro lugar de audiência que a gente tem aqui no Futebol Capital, no rádio do Brasil, porque a Capital é uma rádio... até hoje eu só não recebi, e eu quero deixar isso claro, Roraima, Rondônia e Acre. De todos os outros 23 estados e mais o Distrito Federal, a gente já recebe inúmeras mensagens no nosso dia a dia. A essa audiência eu quero agradecer enormemente. Por favor, candidata Leila Pereira, agora responda para o Eduardo de Menezes da ESPN essa questão sobre o futuro de Abel Ferreira sobre o seu comando. Oi, Eduardo, tudo bem? Boa tarde. Ô, Eduardo, sobre o trabalho do Abel, é inquestionável que nós conseguimos títulos importantíssimos, não é? Com o Abel. E nós temos, né, e confiamos que continuaremos tendo, não é, grandes conquistas pela frente. É para isso que ele está aqui conosco, é para isso que nós trabalhamos, para buscar títulos, não é? O Abel tem nosso total apoio, sabe? E é claro que nós devemos tomar as decisões sempre em seu tempo, não é? O trabalho continuando sendo promissor, o trabalho continuando sendo vencedor, não tem que se falar em mudança, não é? Então, continuaremos apoiando o Abel tem todo o nosso apoio, o que pudermos fazer, não é, para que o nosso elenco seja cada vez mais forte, nós faremos, sempre em busca de conquista de títulos, e o trabalho continua. E sobre o técnico estrangeiro, a minha preferência sobre técnico estrangeiro ou nacional, ou brasileiro, eu vou te falar uma coisa, meu caro, eu não tenho qualquer tipo de preconceito, não tenho. O que eu quero e vou buscar sempre é um profissional competente para levar o clube a conquistar títulos. É isso. Não existe teoria, é prática, entendeu? É resultado. Então, sendo estrangeiro ou não, o que nós vamos buscar sempre é uma pessoa competente que faça um bom trabalho em busca de conquistar títulos. Esse é o nosso objetivo. Ok, portanto, respondida a questão do Eduardo de Menezes. Agora Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, também fala conosco. Robson, por gentileza, sua questão, sua pergunta para a candidata Leila Pereira. Boa tarde a todos. Eu queria saber, se eleita, como serão os primeiros 100 dias do seu comando no Palmeiras e depois, no fim de todo o mandato, como você gostaria de ser lembrada como presidente do clube? Olá, Robson. Boa tarde. Tudo bem, meu caro? Deixa eu te falar. Robson, em todos os meus dias,
eu não vou ficar contando 100 dias, não é? Em todos os meus dias, se eu for eleito, tiver a alegria e a honra de ser eleita presidente do Palmeiras, do meu primeiro ao último dia em que eu estiver presidindo, né, o Palmeiras, eu vou trabalhar incessantemente para ter um time vitorioso, equilibrado financeiramente, transparente. Gente, até porque eu não vou administrar por 100 dias, eu vou administrar por 3 anos, não é? Então eu quero um clube social bem cuidado, atendendo os anseios dos sócios, não é? Eu quero um torcedor com acesso, não é, ao time, conseguindo assistir aos jogos, estando perto para apoiar o Palmeiras. Então eu gostaria disso, tá? Então eu vou administrar incansavelmente, do meu primeiro ao último dia. E você me pergunta como que eu gostaria de ser lembrada, não é? Depois, quando passar o meu mandato, não é? Como eu gostaria de ser lembrada? Robson, eu gostaria de ser lembrada como uma presidente vitoriosa. Não só com relação a títulos, não é? Que é o nosso principal objetivo, mas também por conseguir aproximar o torcedor do clube, dar uma clara visão, claríssima, de que o nosso maior patrimônio são nossos milhões de torcedores. E conseguir levar ao Palmeiras onde seu torcedor estiver. Ter sido uma presidente, queria ser lembrada como uma presidente que foi transparente e acessível a todos que amam o nosso Palmeiras. E, claro, ter sido uma presidente que deixou um clube equilibrado financeiramente, por ter administrado o clube realmente como se fosse uma empresa. Porque, gente, eu sou contra a transformação do clube em empresa, porque você perde a essência, tá? O que eu acredito piamente é que é possível se administrar o clube como se fosse uma empresa. É isso que eu vou lutar, tá? Porque o Palmeiras é gigante, o Palmeiras é eterno. Resumindo, gente, eu gostaria de ser lembrada como a mulher que mudou o jogo. Se eu conseguir isso, eu vou estar realizada. Portanto, a candidata Leila Pereira respondendo mais uma questão. Bom, já matamos todas as questões aqui em relação aos jornalistas. Nós temos agora uma rodada em relação também, enquanto o Rafael Jacobucci prepara as questões dos nossos ouvintes que fizeram perguntas através do YouTube. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e eu pedi para que todos esses companheiros pudessem fazer perguntas, porque é muito legal quando a gente tem a pluralidade das perguntas, quando a gente tem cabeças diferentes. Ó, não faltou pergunta dura aqui sobre o futuro do Felipe Melo, se o Alexandre Matos volta ou não, a função do executivo, se o Anderson Barros permanece ou não, inclusive sobre o atual técnico da equipe, o Abel Ferreira, se ele continua ou não, a relação com a Mancha Verde, enfim, todas as questões que permeiam o dia a dia e que tomam conta do noticiário do Palmeiras. Agora, Leila, inclusive a respeito de dívida, de situação que a Leila vai enfrentar como presidente de 12 empresas e presidente de uma instituição do tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras. Como é que surgiu a possibilidade do patrocínio das suas empresas, Crefisa e na sequência FAM, em relação ao Palmeiras? Porque tem muita gente que conta que houve uma prospecção, que se foi atrás desse patrocínio ou não. Como é que surgiu a questão de você vestir o Palmeiras, patrocinar o Palmeiras, algo que acontece desde 2015, do início de 2015, no momento em que em 2014 o Palmeiras teve uma temporada muito difícil, não caiu porque o Santos ganhou o jogo lá em Salvador contra a equipe do Vitória. Então, Olivério, é uma história muito, muito interessante, muito bonita, não é? Como você bem lembrou, em 2014 o Palmeiras passava por uma situação muito difícil, tanto em relação aos aspectos técnicos, né? Como você mesmo disse, o Palmeiras quase caiu em 2014, como em matéria financeira também. O Palmeiras estava 2 anos sem patrocinador, não é? E eu conversando com meu marido num café da manhã,
o meu marido tinha passado por uma situação muito difícil também de saúde, e aí ele tinha, graças a Deus, ele tinha recebido altas, estava super bem. Isso foi em janeiro de 2015, tá? Eu sentada tomando café com meu marido, e aí eu, conversando com ele, falei, Beto, que eu chamo ele de Beto, José Roberto Lamar, que é meu marido, por que a gente não patrocina o Palmeiras, Beto? O Palmeiras está numa situação, não é, muito difícil financeiramente, né? Puxa vida, nós somos palmeirenses, não é? A gente sofre demais com essa situação do nosso clube, e você passou por uma situação difícil, não é? Está super bem. Vamos ajudar o Palmeiras. Por que a gente não patrocina o Palmeiras? Palmeiras 2 anos sem patrocínio. E aí ele falou, isso era umas 10 horas da manhã. Aí ele falou, Leila, será? Nós nunca investimos em futebol, não é? Nós, como vocês sabem, nós somos grandes anunciantes, não é? Em TV, em várias mídias, não é? Mas em futebol nós nunca tínhamos investido. E aí eu falei, Beto, vamos tentar, entendeu? Isso, gente, foi de coração. Nós nunca investimos nunca tínhamos investido em futebol, e era única e exclusivamente para ajudar a Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí eu peguei o telefone do Palmeiras, eu estava sem um telefone na minha agenda, peguei no buscador, né? Busquei e liguei para o clube, e atendeu a telefonista. E eu falei, olha, meu nome é Leila Pereira, eu sou presidente da Crefisa, eu gostaria do contato do presidente do Palmeiras, que eu quero patrocinar o Palmeiras. A moça não acreditou, desligaram o telefone, acho que acharam que era trote, não é? E aí eu falei, vamos tentar novamente. Aí liguei, pedi o telefone do gerente de marketing da época, que eu não me recordo o nome. E aí me deram o celular do rapaz. Eu liguei para o celular do rapaz e falei, me apresentei, olha, eu sou Leila Pereira, eu sou presidente da Crefisa, e eu gostaria de conversar com o presidente do clube, que eu quero patrocinar o Palmeiras. Depois ele me contou que ele não acreditou muito, não é? Mas na situação que o clube se encontrava, então vamos tentar, vamos marcar. E aí o que acontece? Ele ficou de me ligar uns 20 minutos depois, para dar um retorno do presidente, não é? E aí ele me ligou, meia hora depois ele me ligou. Isso eram 11 horas da manhã de um sábado. Ele embarcou comigo às 4 da tarde na academia de futebol. E fui eu, meu marido e um amigo na academia de futebol às 4 da tarde daquele mesmo dia. E, gente, no caminho, comigo, né, eu pensei, eu vou patrocinar o Palmeiras. Eu vou patrocinar o Palmeiras, não é? E 4 horas da tarde, sentamos com o presidente na época, não é? O presidente da época era o Paulo Nobre, estava presente também o Maurício, que era vice-presidente, e deviam ter mais 2 pessoas que eu não me recordo, não é? Nesse dia, 10 horas da manhã, eu conversando com meu marido, dei a ideia de patrocinar o Palmeiras para ajudar o nosso clube. 4 horas da tarde, eu estava sentada à frente do presidente do Palmeiras, e umas 5 horas da tarde, a conversa demorou 1 hora, 1h30. Nós assinamos uma carta de intenção, não é? Onde nós sacramentamos, né, o início da maior parceria do futebol da América do Sul. Esse foi o início do nosso relacionamento como patrocinador. É uma história maravilhosa, sabe? Que foi de coração. Nós não fomos procurados, entendeu? Nós chegamos ao clube para realmente colaborar com o Palmeiras. Vocês vejam como que foi importante. A partir de 2015, não é? Com essa parceria extremamente importante da Crefisa e FAM com o Palmeiras, com a inauguração da nossa arena, olha quantos títulos foram conquistados. Então, é uma parceria muito importante. E é a partir daí também, gente, que eu vi que eu poderia colaborar não só como patrocinadora, não é? Porque hoje nós temos o contrato de patrocínio, está assinado, não é? O Palmeiras expõe brilhantemente as nossas marcas,
mas eu vi que eu poderia colaborar ainda mais com a minha experiência como executiva, entende? Para nós tornarmos o nosso clube cada vez mais profissional. Então, isso que me estimulou a me candidatar a conselheira, a ser reeleita conselheira e ter a felicidade de ser escolhida pela situação de representar a situação, né, nas eleições, nas próximas eleições para a presidência do clube. Então, esse foi o nosso início nessa história linda, não é, que eu tenho certeza que vai permanecer para o resto dos meus dias, não é? Essa nossa parceria, esse nosso apoio incondicional à Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha, existem muitas perguntas aqui, mas tem uma que eu olhei aqui na internet, Sinara Milanês. Ela fala o seguinte: temos que encontrar essa telefonista, porque o Palmeiras quase perde a chance de ter o maior patrocínio da América do Sul, em virtude da... a gente até entende, né? O Palmeiras vivia um momento complicado, você recebe um telefonema, eu quero patrocinar o Palmeiras, quero não sei o que, o cara fala, o que é isso? E desliga. Ah, não, mas Olivério, mas eu não ia desistir, entendeu? Se a telefonista não me atendesse, eu ia para a porta da academia de futebol, entendeu? Olha, nós estávamos determinados, sabe? Então, aconteceria de qualquer jeito. A culpa não é da menina, não seria da moça. Mas como a gente deve perceber, né? A gente tem que atender todo mundo bem, aprender a ouvir as pessoas, porque sem muitas dúvida. vezes essa pessoa pode nos trazer uma informação tão significativa para aquilo que a gente faz. Então nada melhor do que ficar atento a tudo, né? Todo mundo me chama de chato porque eu atendo a todos os telefonemas. Só para as pessoas saberem, eu acabei de aposentar e recebi um sem número de ligações de tudo quanto foi instituição financeira, e eu atendi um a um, porque poderia ser alguém me ligando para oferecer algo, ou um telefone que eu não tivesse na agenda, e de repente alguém com uma informação importante para mim ou em relação ao que eu faço. Então você tem que atender e pronto, né? Ninguém vai morrer porque atende um telefone. Agora, vamos dar uma passada aqui, que eu tenho novas perguntas aqui para a Leila, mas vamos passar por aqueles que nos acompanham nas redes sociais, especialmente para aquele que nos acompanha na plataforma digital do YouTube. Rafael Jacobucci. youtube.com/Rádio Capital, Capital com você, e tem uma mensagem. youtube.com/Capital com você. Isso. Exato. E tem uma mensagem, Leila, em relação ao torcedor palmeirense, uma mensagem bem bacana. Jonas Porto, de Minas Gerais: eu sou muito grato à tia Leila. Sua parceria tem sido fundamental ao Palmeiras. Aos palmeirenses de Minas Gerais, agradece a você, Leila Pereira. Olha que legal, Leila. Muito, muito. Olha, como eu falei com vocês, me sensibiliza demais a paixão do torcedor e o carinho com que o torcedor me trata, sabe? Então, porque o torcedor sente que eu estou aqui para lutar por eles. Como? Tornando o Palmeiras cada vez mais vitorioso, entendeu? Proporcionando felicidade para os nossos milhões de torcedores. É esse o nosso papel, Olivério. É esse o nosso papel. Trabalhar sempre para o melhor, para o Palmeiras, que assim você está tornando feliz milhões de torcedores. E, claro, fazer com que esse torcedor esteja cada vez mais próximo do seu clube. Essa é a nossa luta, esse é o nosso trabalho. Agora temos uma nova pergunta de mais um ouvinte capital que nos acompanha pelo YouTube. youtube.com, Capital com você, Jairo Santos, fazendo uma pergunta até pertinente, Leila. Perguntando se a senhorita vai se desligar... Senhora, casada. Mas pode ser senhorita também, não tem problema não. Portanto, a senhora vai se desligar das suas empresas caso seja eleita presidente do Palmeiras. É o Jairo que está perguntando? Isso, Jairo Santos. Oi, Jairo, tudo bem? Jairo, como o Olivério já mencionou, eu administro cerca de 12 empresas do nosso grupo, sabe? Como que eu consigo isso? Porque nós temos pessoas capacitadas que, juntamente comigo, me ajudam a administrar as empresas. Você sendo objetiva, organizada, é possível plenamente, não é? Você dar conta de todas as responsabilidades. É óbvio que eu vou precisar me afastar um pouco das nossas empresas, porque o Palmeiras merece e precisa de atenção especial. Então, eu vou me dividir, não é, uma parte do meu tempo
com as minhas empresas e grande parte do meu tempo com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Por quê? Por que eu consigo fazer isso? Porque as nossas empresas possuem profissionais que conseguem, não é? Administrar sem que eu precise estar no dia a dia, não é? Porque eu, sendo eleita presidente do Palmeiras, eu preciso dar toda a atenção, tanto para o associado, quanto para os nossos torcedores e também, lógico, lá na academia de futebol, para o nosso departamento de futebol. Então, você pode ter certeza que eu terei tempo para tudo. Leila, qual foi a sua maior alegria nesses 15, 16, 17, 18, 19, 20, quase 7 anos de patrocínio no Palmeiras? Eu tive várias alegrias, Olivério, eu tive várias. Eu tive a maior de todas, óbvio, foi ter a honra, não é, de ser escolhida pela situação, ser a candidata a presidente do maior campeão do Brasil, não é? Mas eu tive várias alegrias. Nossa, esse nosso título tão esperado da Libertadores, não é? Foi uma alegria imensa. E com o torcedor? Olivério, todos esses títulos conquistados, não é? Com a nossa parceria Crefisa e FAM, depois de tantos anos sem título, não é? No início da nossa parceria, já de cara, nós conquistarmos Copa do Brasil, depois Campeonato Brasileiro, novamente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, a Copa Libertadores. Então, foram vários títulos conquistados. É uma felicidade muito grande para mim estar participando e contribuir para um clube equilibrado financeiramente. Então, o Palmeiras só me traz alegria. É claro que tem momentos difíceis, entendeu? Que não só no futebol, na vida. E que nós temos que ter força para caminhar sempre, ter sempre energia, não é? E sabendo que trabalhando sério, com eficiência, arduamente, entendeu? Nós chegamos aos nossos objetivos. Eu estou querendo me lembrar de uma notícia que eu li quando você deu uma das entrevistas, Leila, que você falou que teve um momento que você se emocionou muito com um pequeno torcedor que também saía de um longo tratamento de saúde. Onde é que se deu? Sim, foi quando nós fomos campeões, depois de tantos anos, não é? Campeão brasileiro. E aí, o que acontece? Eu estava na arena, né, no Allianz Parque, e eu olhando de cima a palestra, a rua lotada, né, de torcedor, fazendo uma festa incrível. Aí chegou um pai com um filho e me agradecendo, porque as pessoas agradecem, porque reconhecem todo o nosso esforço, não é? Como patrocinadores, como conselheiros, né? A contribuição que nós proporcionamos para o Palmeiras. Isso me deixa muito feliz. E esse pai estava com o filho, né? E aí falou para mim: Leila, muito obrigada por tudo que você faz pelo nosso Palmeiras, não é? O meu filho está aqui comigo, aí me apresentou o menino, né? É o dia mais feliz da vida do meu filho, que ele queria ser jogador de futebol, mas não pôde porque ele teve um problema muito sério, não é? Ele teve um problema, ele tinha leucemia e fez o tratamento, estava bem, né? Então, hoje, Leila, é o dia mais feliz da vida do meu filho. Puxa vida, você ouvir isso de um pai, não é? Dizendo que você junto, né, com todo o trabalho que foi feito pelo Palmeiras, não é? Você colaborou para a felicidade, a maior felicidade da vida de uma criança. Isso não tem preço, Olivério, não tem preço. Então, isso que me estimula cada vez mais estar aqui ao lado do Palmeiras, me desdobrando, não é? E fazendo o possível e impossível para que o Palmeiras seja cada vez maior e mais vitorioso. E, gente, vocês podem ter certeza, se eu já fiz... Porque é fácil um candidato, né? Ficar, olha, eu vou falar no futuro, né? O futuro você pode
propor, você pode prometer qualquer coisa, não é? Mas eu quero que o torcedor, quando olhe a Leila, olhe o que nós já fizemos pelo Palmeiras, entendeu? Analisem, avaliem a Leila pelo que ela já fez pelo Palmeiras. E analisando isso, vocês imaginem o que ela pode fazer no futuro. Então, as perspectivas são muito boas, o torcedor pode contar que eu vou trabalhar incansavelmente. Não por um Palmeiras protagonista, que nós já passamos dessa fase, tá? Eu vou lutar por um Palmeiras vitorioso. É isso que nós vamos buscar, a conquista de títulos. Porque protagonista, nós já passamos dessa fase, isso nós já somos, entendeu? Mas o que eu busco é um Palmeiras vitorioso. Aí as pessoas me falam, Leila, mas não é puxar muita responsabilidade? Claro, é claro, mas tem que ter responsabilidade. Aquele que quer gerir um clube do tamanho, da grandeza do Palmeiras, não tem que ter medo de responsabilidade, de desafio não, sabe? Você tem que acelerar com responsabilidade, jamais endividando o clube, jamais caminhando além do que nós possamos fazer, sempre dentro do nosso orçamento, porque também não dá, o Palmeiras é eterno. Eu não quero um Palmeiras vitorioso agora para daqui a 2 anos, entendeu? Que a conta chega, na verdade. Então, seria uma gestão com responsabilidade. Aliás, é o que nós trabalhamos hoje, na gestão do nosso presidente Gagliotti, a gestão com responsabilidade financeira, mas não esquecendo nunca que nós estamos aqui para trabalhar por um time vitorioso. Protagonista já passou. Protagonista é quem fica em segundo, terceiro, quarto. Nós não queremos isso. Nós queremos um time vitorioso. É o que eu quero e eu tenho certeza absoluta, é o que nossos milhões de torcedores também querem. Leila, podem contar. Muito obrigado pela entrevista. Nós estamos já avançando aí nos Só Técnicos, mas eu quero agradecer a sua gentileza, a gentileza de todos os companheiros que perguntaram, o Carlos Cereto, a Marília Ruiz, o Felipe Zito, o Bruno Secon, o Rafael Bulara, o Thiago Ferri, o Ricardo Perrone, o Eduardo de Menezes e o Robson Morelli, que também participaram dessa nossa edição aqui do Giro Final. Leila, boa sorte na sua campanha, que o Palmeiras opte pelo que for melhor para a sua sequência. Quero agradecer também a todas as pessoas que enviaram perguntas ou mensagens, e são milhares de mensagens de pessoas valorizando, principalmente também o aspecto feminino, que é muito importante. As mulheres estão numa inclusão total, então o mundo é delas, tenha certeza disso. Obrigado, Leila. Obrigada, Olivério, obrigada a todos vocês, foi um prazer conversar com vocês e com os ouvintes da Rádio Capital. Obrigada. Agradecimento especial a Leila Pereira.